Pensar que essa mulher foi em todos os médicos daquela região. Então, eu comparei isso a uma mulher vindo em todos os ginecologistas da região, e ela gastou tudo que ela tinha com esses médicos. E a cada constrangimento, a cada toque de um médico, porque precisava ser tocado talvez para poder fazer um exame um pouco mais profundo, a cada vez que ela tinha que se despir diante de um médico, era um constrangimento. Então nós precisamos pensar além do que está escrito, nós precisamos pensar na situação. Então era muito difícil para aquela mulher. E depois de 12 anos, nada tinha se resolvido. A Bíblia vai dizer que, pelo contrário, já tinha piorado. A cada vez que ela ia, a cada coisa que ela tomava, piorava a situação. Mas ela ouviu falar que Jesus estava naquela região. Eu falei ontem como é importante nós testemunharmos de Jesus, como é importante contar os feitos de Jesus, porque um testemunho nosso pode salvar uma vida. Um testemunho nosso de uma porta aberta, de uma cura, de uma restauração, de uma resposta da paz em família, pode animar uma pessoa. E alguém, também a Bíblia não diz o nome, falou de Jesus e aquela mulher ouviu. Na verdade, a Bíblia não fala que falou com ela, mas essa pessoa falou provavelmente perto de onde ela estava. Ela não podia ficar no convívio de muitas pessoas, provavelmente a família ia, ficava ali um tempo com ela, mas também tinha permanecer um período em purificação, porque tinha toda uma questão da lei. Mas é fato que alguém falou algo perto de onde ela estava, que Jesus, ele fazia milagres, ele faz milagres. E essa mulher, a Bíblia vai dizer que ela escuta que ela, apesar da lei não permitir mulher com fluxo de sangue, nem uma pessoa com fluxo de sangue, estar ali no meio da sociedade, ela vai atrás de Jesus. Interessante que Jesus não era médico, assim, humanamente falando, que era carpinteiro, mas ela ouve falar que Jesus faz milagres e ela vai atrás dele. E a Bíblia vai dizer que ela provou o seu coração. Ela tinha um pensamento fixo. Se eu não somente tocar na orla daquelas vestes, eu não preciso nem encostar nele. Se eu tocar na ponta da roupa dele, se eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Ela já saiu com a convicção de casa. E assim aconteceu. Ela não alarmou, como eu falei. E ela sutilmente vai por detrás, no meio da multidão, e ela toca na pontinha. Eu quis vir com isso aqui, porque as roupas tinham umas coisas assim penduradas, e ela tocou na pontinha assim, na hora das vestes de Jesus, naqueles fiozinhos que ficavam. Ela tocou na orla e ela foi curada. E Jesus vai dizer: alguém me tocou. E os discípulos vão dizer: Senhor, todo mundo te toca. Ele vai dizer: não, mas alguém me tocou com fé, alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu senti que na hora que me tocou, de mim saiu poder, alguém me foi curado. E é interessante que Jesus chama a atenção não para envergonhar ela, mas para que aquele testemunho servisse para pessoas que estivessem ali também. A Bíblia vai dizer que ela vai se declarar. E aqui vai dizer que ela vai se derramar na presença dele, ela vai adorar ele, e ele vai dizer: filha, de uma mulher que ninguém queria ficar perto dela, por causa do fluxo de sangue, ele vai chamar ela de filha, e vai dizer: a tua fé te salvou. Ele não vai dizer a tua fé te curou, ele vai dizer a tua fé te salvou, porque curada ela já estava. E aí ele vai dizer: vai em paz e ser curada desse teu mal. E eu disse que quando ele vai falar essa fala, ele não fala da cura física, porque ela já tinha recebido a cura, ela poderia ter voltado e ido embora. Mas quando Jesus alarma também alguém que tocou, é porque ele queria dar salvação para aquela mulher. Ele queria usar o testemunho dela para salvar vidas ali, para levantar a fé de pessoas, mas também ele chamou a atenção dela porque ele queria salvar ela. E nós paramos nisso aqui. Jesus, ele faz coisas na nossa vida para poder nós testemunharmos e pessoas serem abençoadas do nosso testemunho. Mas o mais importante do que o milagre que ele faz na nossa vida
salvação. Amém? E eu quero continuar dentro deste texto, aprendendo um pouco mais sobre as atitudes dessa mulher. Aprendo muito com essa história, já falei isso ontem, muito, mas muito mesmo. Primeiro, ela tinha um problema e não mediu esforços para tentar resolver. E eu não estou falando de quando ela foi até Jesus. A Bíblia vai dizer que ela gastou tudo. A Bíblia vai dizer que ela foi em todos os médicos. E tudo que estava ao alcance dela, ela fez. Por isso que ela foi curada. Porque tudo que ela podia fazer, onde havia médico, ela foi. E tudo que ela tinha, todos os bens, ela não poupou para poder conseguir a cura dela. Mas infelizmente não veio. Mas ela fez tudo o que tinha que fazer. E que nós temos ensinado aqui. Nós temos ensinado que aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Quando termina o recurso dos homens, aí entra o milagre miraculoso de Deus, porque Deus também pode fazer milagre através de médicos, através de remédios. Não pense que não é milagre. O problema é que a gente condiciona o milagre só se for instantâneo. Gente, Deus, Ele faz milagres. Quando uma pessoa não tem condição de comprar o remédio e Deus proveu o dinheiro para uma pessoa compra o remédio e ela se vê sã daquele problema através de um remédio, é um milagre. O problema é que a gente minimiza isso. Nós queremos milagres instantâneos, lógico, né? Nós queremos que instantaneamente surdos ouçam, mudos falem. Nós queremos que instantaneamente problemas muito difíceis que o médico fala, olha, isso aqui é quase impossível. Nós queremos que saia a doença, né? Instantaneamente queremos. Mas se você passou por uma situação de ficar muitos anos, como eu fiquei com o Miguel, sem solução, mudando de dieta, faz um trem, faz outro, nada resolve. Quando vem a doença, quando vem o remédio, eu agradeço pelo milagre. Eu agradeço. Porque Ele é Deus para fazer do jeito que Ele quiser. E não importa quando as coisas vão acontecer, nós temos que tomar isso como um milagre. Senhor, eu sei que Tu podes tirar isso com a Tua mão e nunca mais sentir nada. Mas eu sei também que o Senhor pode usar um remédio, uma terapia, um exercício. Gente, tem pessoas que ficam uma vida tomando remédio e de repente Deus usa o médico para falar, faz isso, dessa forma. Para de comer isso, coma isso, e de repente a pessoa se sente bem. Ah, mas eu queria me sentir bem comendo qualquer coisa. Mas só que nós temos limitações. Mesmo sem nenhuma doença crônica, tem pessoas que são intolerantes, por exemplo, ao leite, à lactose. Não está dentro do meu esboço. Mas o problema é que a gente despreza milagres que não vêm como nós queremos que venham. Mas essa mulher, no caso dela, realmente, ela gastou tudo que tinha e não teve solução. Realmente não teve solução. Existem pessoas que vão lamentar, vão chorar, vão se entregar ao problema e não vão fazer nada para tentar resolver. Pastora, será que tem gente assim? Ou tem gente que todo dia vai te reclamar de uma situação e no meu pai fala assim, mas você foi naquele lugar que eu te falei? A pessoa, não fui. Eu estou desanimada, eu nem fui lá. Você falou com aquela pessoa que eu falei para você falar? Nossa, não estou nem com cabeça, eu nem falei. Então a pessoa, ela se entrega ao problema e ela não faz nem aquilo que ela poderia fazer. Então,
bênção quando é do meu jeito. Vamos avançar. Só para fechar esse tópico aqui, o que temos que fazer, Deus não para. Deus não para. Viu? Antes de pedir um milagre instantâneo de Deus, olha para a sua situação e vê se você fez tudo o que podia fazer. Segunda coisa que nós aprendemos aqui. Quando ela ouve falar de Jesus, ela determinou que iria atrás dele e receberia a cura. Já até falei um pouco sobre isso. Ela não mandou recado para Jesus. Ela não falou, eu estou escutando aí você falando, mesmo de longe, que existe Jesus, né? Um homem que está curando. Fala com ele que eu estou aqui doente, eu não posso sair. Fala com ele para ficar na minha casa. Ela não manda recado para Jesus. Ela determina no seu coração. Ela não espera Jesus ir até ela. Ela não questiona se era médico ou se não era médico. Ela simplesmente vai. Ela não ficou perguntando, mas ele é médico? Ele é mais médico? Eu doutor? Não. Ela não espera ele ir. Ela não questiona. Ela determina no seu coração imediatamente: eu vou e você curar. Eu vejo muita gente que diz que precisa de um milagre, mas não vai buscar. Não vem buscar. Não vem buscar. A pessoa mandou mensagem para mim hoje: não sei o quê. E se eu for lá, você ora pior. Eu converso com você, pode. Depois do mundo, pode. Então tem muita gente falando que precisa, mas o ato, a atitude não mostra a real necessidade. Não, pastor, mas a pessoa está precisando, mas se você está precisando mesmo, você morre. Tem gente que quer que o pastor, que o profeta, o irmão, o diabo, a diaconisa, visite casa. Você não tem ideia do tanto de gente que tem vontade que a gente vai. Vem e faz uma oração forte na minha casa. Por que não vem fazer uma oração forte na igreja? Será que a pessoa acha que se a pessoa for lá na casa tem mais poder do que dentro da casa de Deus? Pastor, você não pode fazer visita, gente. Eu posso, eu até tenho que policiar, porque senão a gente começa a atrapalhar as pessoas na igreja. Porque tem pessoas que acostumam tanto com você e até elas, que elas não participam. Porque eu conheço de gente que tem célula até em casa, mas que não é crente de verdade, não vai para a igreja, não está no gibi, como disse Deus mais antigo. Não está escrito. Então, a pessoa tem que correr atrás. Quando eu olho para a história dessa mulher, eu perco todas as minhas bengalas para mim na igreja. Quando eu olho a história dessa mulher, anêmica, fraca, sangrando, inclusive arriscando a própria vida, porque ela poderia ser apedrejada, mas ainda assim ela fala: eu vou. Outra coisa que a gente aprende aqui é que ela não espera ninguém levar ela. Ela não fica dependendo de ninguém para ir atrás de Jesus. Você não vê a Bíblia dizendo que alguém foi com ela, até porque a pessoa que fosse com ela e alguém descobrisse que alguém estava levando uma mulher sangrando, uma mulher com fluxo de sangue, que dizia uma mulher imunda, uma mulher impura, era assim que eles achavam. Eles achavam que uma mulher que estava sangrando era uma mulher sempre adúltera, sempre uma prostituta, alguém que era imoral, e por isso que aconteceu aquilo. Era como se eles pensassem que fosse um castigo. E aquele que encostava naquela mulher que estava no fluxo de sangue era considerado uma pessoa impura. Também tinha que se separar durante um tempo para se purificar. Então, era até difícil uma pessoa ir com ela. E lá isso dizer que todas as vezes que ela foi nos médicos, ela foi só. Já o levando, ela estava muito tarde. Mas até Jesus, ela muito provavelmente, ela foi sozinha até aquela forma como ela toca nele. Então, ela não espera. Esse é outro problema de muitos crentes. Depende do pai para servir a Deus, servir, depende da mãe, depende do cônjuge para ir na igreja, depende do outro se posicionar para se posicionar. E eu coloquei aqui entre aspas: ela não esperou carona para poder ir atrás de Jesus. Tem pessoas que, se não tiver carona, tem pessoas que, se não tiver carona, não serve.
mas não é assim que funciona. Porque nem todo mundo sempre teve carro. Independente disso, a gente depende de carro para servir Deus. Porque aqui nós temos aqui dentro hoje pessoas que têm carro e pessoas que não têm carro. E mesmo sendo a minha mãe, por exemplo, ali, eu fui buscar ela e eu tenho carro. Hoje eu vim com os meninos, porque coincidiu a gente estar no mesmo lugar no horário. Mas às vezes eu venho debaixo de sombrinha antes de mim. Porque cada um de um lado, eu estou fazendo alguma coisa, eles outros. E hoje mesmo eu conversei mais com eles. Eu falei, sou pastora Vitória, eu nunca vou deixar você, eu ser pegado para você. Porque o teu ministério não pode estar apegado em mim. Você tem que conseguir romper, mesmo se eu não tiver. E assim para todos nós aqui. Mas tem pessoas que dependem de carona de todas as formas. Tem pessoas que querem servir, mas querem que você passe na casa dele. Estou falando de carona de carro, estou falando de carona de café, né? Tem pessoas que se você não chamar, eles não vão para a igreja. Se você não acordar, eles não vão para a escola dominical. Se você não ligar, eles não vão para o culto de quarta-feira. Se você não ficar lembrando, eles não vêm para os ensaios. E assim. E sempre vai ter alguém para dar desculpa da chuva, para dar desculpa do trânsito. Gente, todo mundo está na mesma região. Só que quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. E agora eu não estou falando dos imprevistos, porque pode acontecer sim, mas a gente sabe quando é imprevisto e quando é desculpas. Mas tudo bem, mas quem é que está precisando do milagre? Eu. Você? Então cada um sabe onde está lá dentro. Eu sei que eu preciso demais. Hoje, já até que eu trouxe cedo o violão, nós estávamos na correria, sentei para poder resolver umas coisas com eles, umas coisas burocráticas. Quando o Jafé chegou, eu assustei, meu Deus! Chegou a hora do culto, eu não sei, eu tenho que ir lá em casa para tomar banho. Eu estava bem sujo no final, suado, poeirado, de roupas, coisas. Aí não era tanto, ele estava chegando mais cedo para trazer o violão. Aí terminei de fazer o time, de fazer uma diagonal, quase 7h30, vou para casa não, fui comprar umas coisas ainda e correr, voltar para casa para tomar banho e voltar com esses meninos para a igreja. Então, cada um com a sua desculpa, mas você tem que saber, eu preciso do milagre. Ela não esperou ninguém, ela simplesmente foi atrás de Jesus. A quarta coisa que nós aprendemos aqui é que ela não esperou a revelação do profeta. Isso é muito lindo. Eu estou falando muito sobre isso esses dias. Estou falando muito sobre revelação, revelamento esses dias. Ela não esperou a revelação de um profeta dizendo, eis que eu te digo, vai lá. Mas ela determinou em seu coração, se eu tão somente tocar nele, eu serei curado. Ela nunca tinha visto Jesus. Quer dizer, a Bíblia não fala que ela tinha visto, ela ouviu falar de Jesus. Mas a Bíblia não está dizendo que ela conhecia Jesus. Mas ela vai lá e determina. Ela não dependeu da fé dos outros. Ela creu na palavra de alguém que disse, um homem chamado Jesus tem poder e faz milagre. E essa palavra foi o suficiente para ela crer e tomar posse. Não precisou o profeta ir lá. Mas quantos não creem na palavra? Quantos que vem aqui dentro e a gente prega o obreiro, prega o líder, prega o diácono, prega o pastor, prega até a criança se deixar e a pessoa não crê. Quando estão esperando sinais e mais sinais. Quando estão esperando? A palavra está sendo falada o tempo inteiro e a pessoa não se move porque ela fala o quê? Não, Deus não falou ainda. Deus está falando, ó. Assim. Pessoas que estão esperando profetas e mais profetas. Pessoas que estão esperando eventos na igreja miraculosos para vir um profeta de fora, um pregador de fora. E Deus já está falando há muito tempo. Se a pessoa se posicionasse, já tinha recebido. E para fechar mesmo, quinta coisa que a gente aprende nesse texto, tem
viu esse texto várias vezes, mas como Jesus tem falado comigo através desse texto. Ela enfrentou a multidão. Isso aqui é a coisa mais linda. Porque tem uma hora que se você vai ter que escolher. Ou você fica doente lá na casa, você continua fraco, você continua na mesmice, ou você enfrenta a multidão, e aí seja ela qual for. Às vezes a multidão é a sua família que não concorda com o teu chamado, às vezes a multidão é no seu trabalho, né? As pessoas ficam suando, às vezes a multidão são os seus vizinhos. Hoje, eu aqui passou a defensora da esquerda fazendo uma propaganda. E ela tem que persuadir com uma coisa que é uma verdade, não é real. E aí eu querendo entrar na polêmica e a pessoa vai insistindo, mas você vai voltar no fulano. Aí por fim, eu terminei a conversa assim, olha, eu vou voltar no da direita, eu vou voltar no da direita, não é porque eu sou ruim, estou apaixonada, é porque o outro é totalmente contra aquilo que eu creio, é totalmente contra e realmente saqueou o Brasil. Então, por isso, se tivesse outras opções, eu faria. E foi embora com raiva. Então, às vezes, a multidão, você vai enfrentar ela vai ficar com raiva de você. Às vezes, a multidão, ela vai te perseguir. Mas mesmo assim, você vai ter que ser firme. Às vezes, você vai bater de testa com a multidão e vai ter que ficar firme e vai dizer, eu vou resistir a essa multidão. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu preciso, infinitamente mais do que eu estou pensando, do que eu estou pedindo. Então a multidão, ela enfrentou a multidão, ela enfrentou o obstáculo dela na multidão. Qual foi o seu obstáculo? Talvez você está muito próximo daquilo que Deus tem para você, mas qual é o seu obstáculo? Às vezes Deus não vai tirar o obstáculo, nós vamos ter que transformar ele. Nós vamos ter que pular ele. Sabe disso? Às vezes Deus não vai tirar a pessoa difícil de perto de você, você vai ter que aprender a conviver com aquilo sem deixar aquilo te afetar. Às vezes você vai ter que dar aquela afastada segura, né? Distância segura. Às vezes você vai orar com a vida e Deus não vai tirar pessoas da multidão perto de você. Ela não orou e fala, Deus, manda a multidão embora e deixa Jesus sozinho para eu chegar lá e conversar com ele, não tem perigo da multidão querer me apedrejar. Ela não fez isso. Agora ela deu o jeito dela. Ela foi sutilmente por trás, a Bíblia diz que ela tocou. E ela não alarmou, mas o próprio Jesus aqui declarou que ela tinha sido curada. Ela estava disposta a enfrentar as calúnias. Você está disposta a enfrentar as calúnias por amor a Jesus e para alcançar aquilo que Deus falou que vai te dar? Você está disposto? Ela arriscou a própria vida para salvar a sua própria vida. Aquela palavra, né? Quem quiser ganhar a vida, perdeu a primeiro. Ela falou assim, olha, eu já vou morrer mesmo do jeito que eu estou sangrando, não vai dar nada para mim mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou lá, se eu tiver que morrer, morri. Se eu tiver que morrer, morri. Mas eu vou. E nessa, ela foi curada. Quantos têm dó de si mesmo? Tem muita gente que tem dó de si mesmo, não se esforça. Não se arrisca. Vou falar de esforço aqui. Segunda-feira é o dia que eu poderia ficar em casa quando não é o culto dos vencedores e empreendedores. Inclusive, é o dia que pela manhã eu descanso um pouco para à tarde resolver algumas coisas burocráticas e coisas burocráticas da igreja também. Só que a gente não faz só escalado, assim. E o sofá estava convidando, o marido estava convidando, a Betinha estava convidando, a casa vazia estava convidando para ficar. Mas eu falei, eu vou receber o Senhor lá, eu vou receber o Senhor. E quando ele falou assim pela quarta vez, talvez,
falei assim: estou saindo em 3 minutos. Você está falando para quê? Eu estou falando para minha alma. Eu vou sair em 3 minutos. E eu tomei banho em 3 minutos. Foi. E saí. Foi errado. Quem me conhece sabe o que eu faço. Eu já tinha tomado banho, mas sei que eu vou ficar rápido. Então, a gente não gosta de da gente mesmo. O problema é que as pessoas, gente, de mim, eu já fui, tudo domingo já acabou tarde, eu já fiz tanta coisa na semana, é o dia do meu descanso, que dó de mim. Gente, por isso que as pessoas não avançam, as pessoas têm dó delas mesmas. Vocês vissem, sábado, isso não é para a glória dela não, quando eu cheguei naqueles prédios, vocês vissem os sacos que essa menina estava carregando. E ia carregar para o quarto andar, ainda bem que eu cheguei na hora. Mas nós temos mercadoria, estamos garimpando as mercadorias, mas temos por quê? Porque houve a oportunidade, ela estava sozinha, eu não estava em Belo Horizonte, ela foi lá e pegou. E quando eu cheguei bem na hora que ela ia fazer 4 lances do prédio lá de andares. Eu falei: minha filha, daqui. E mesmo eu chegando, eu pensei que vou tomar um banho, vou descansar um pouquinho e vou para o curso teológico. Então, quando eu cheguei, eu e ela tínhamos pago as viagens para trazer os negócios no dia. Eu cheguei em cima de hora para tomar o banho, correndão e ir para o curso teológico. Agora não é minha, agora é do Senhor, agora não é dela, agora é do Senhor. O problema é que a gente tem dó da gente. A menina falou: se você quiser, tem que pegar agora, porque senão o pessoal vem e leva aquela vez, ela foi lá e pegou. O problema é que tem pessoas deixando as oportunidades passar, porque tem dó de si mesmo. Não, mas eu tenho que dormir mais. Não, mas eu tenho que descansar mais. Tem tempo para todas as coisas, tem que ir. Aquela mulher, ela não deixou passar a oportunidade, ela falou: Jesus está passando. Falaram que ele faz milagre e eu vou lá. Como? Ela tinha chegado, acabado de chegar no médico. Estava cansada, fechando. Tem pessoas que não se arriscam, pessoas que se entregam, não se entregam verdadeiramente, falam que se entregou, mas não se entregou. Vivem uma vida fraca porque realmente não buscam fortalecimento. Não fazem jejum, não fazem oração, não fazem consagração. Quem quer ganhar a sua vida, eu coloquei aquele versículo. Primeiro tem que perdê-la, tem que entregar-se totalmente, depois vai ter tudo aquilo que Deus vem para dar. O reino de Deus é tomado por esforço. Onde estão as bênçãos? Nas regiões celestiais. Regiões celestiais faz parte do reino. As bênçãos das regiões celestiais é tomado por esforço. Mas muitas pessoas não pagam por isso. Depois de tudo, Jesus diz: a tua fé te salvou. O mais importante não é a cura. O mais importante é nós sermos salvos. Talvez você vai vir a semana inteira, e o ano inteiro, e vários anos. E quando Jesus voltar, talvez você não vai ter recebido aquela coisa mais top das tops. Mas ainda assim, você fez a sua parte e conservou a sua salvação. Temos que voltar a pregar isso. O mais importante é a salvação. Fica de pé. Eu quero